Como foi a sua infância? Correndo atrás de pinguins na Antártica? Dificilmente. Esse é um tipo de infância bem raro. É bem provável que há mais pessoas que foram para o espaço do que tiveram uma infância assim. Mas isso não é só o que há de raro na vida de quem eu vou entrevistar hoje. Ele mora na Terra do Fogo, no Chile, no lendário veleiro Cotique, que pertencia aos seus pais, que foram talvez os primeiros a fazer charters para a Antártica, o Oleg e a Sophie Belli. Ele nunca foi à escola até os 18 anos, mas depois se formou em engenharia e matemática na França e hoje, além de comandar o Cotique 2, segue fazendo charters para a Antártida todos os anos, algumas vezes, mais de uma vez. E é o grande parceiro de navegadas épicas com Beto Pandiani, que eu já entrevistei algumas vezes aqui, e vocês conhecem algumas das aventuras deles. Juntos eles atravessaram o Oceano Pacífico, do Chile até a Austrália, o Atlântico da África do Sul até o Brasil, e recentemente fizeram a passagem noroeste, do Alasca até o outro lado da América do Norte, na outra costa do Canadá. O cara nasceu no veleiro e tem uma carreira muito massa, faz coisas muito bacanas, tem um nível de instrução absurdo, né, cara? Então eu queria que você me contasse também, cara, como é ter nascido num veleiro e ter vivido isso tão intensamente, cara. Como isso é pra você hoje? É interessante que você fale de carreira. Acho que é a primeira vez que alguém fala assim, puta, sua carreira. E segunda coisa, eu não fui o único, né? Tem muitas outras crianças que cresceram a bordo de barcos, inclusive eu tenho uma irmã, a Olga, que cresceu comigo a bordo do barco e também não mora hoje a bordo do barco, mas fez muitas coisas interessantes e tá lá, tá no mundo. Como é que é crescer num barco? É quase difícil para mim explicar porque eu não conhecia outra coisa. Eu sempre cresci a bordo de um barco. Quando chegou a idade de escola secundária e ir para a universidade, eu não queria sair do barco, eu queria ficar a bordo. Eu acho que uma criança que cresce a bordo de um veleiro ou de um barco desenvolve capacidades de adaptação muito boas, porque você muda de lugar constantemente, você muda de clima constantemente, as pessoas que você conhece ao longo da sua vida de criança mudam constantemente, não são sempre crianças, raramente têm a sua idade, e você tem essa necessidade de fazer amigos, né, de comunicar, de fazer coisas, e para você conseguir isso, você tem que se adaptar muito rápido. A gente chegava num lugar, a gente estava no starting block, sabe, tipo, agora, começou, sai. Aí não encontrava pessoas da nossa idade, mas tudo bem, a gente procura pessoas mais velhas ou mais jovens. Qualquer coisa que está ao seu alcance você usa para conhecer pessoas, né? Então desenvolveu essa capacidade de se adaptar muito rapidamente. Eu acho mais... Não sei se é mais fácil, mas consigo ver as coisas se encaixando melhor com criança, porque criança é mais perto dos pais, é mais próximo, tá sempre assim, né? Mas tem um momento ali na adolescência que é tendência, sei lá, da maioria, começar a ter sua própria personalidade e até se afastar um pouco dos pais, né, cara? Começa a namorar, não sei o que lá, né, cara? E esse período da adolescência, pra você, como foi, cara? A gente, de fato, quer se afastar dos pais, né? Ou não necessariamente se afastar, no meu caso, porque eu queria ficar a bordo, mas tudo que os seus pais falam tá errado, você quer fazer diferente. E isso, quem sabe, seja um ponto difícil, tanto para os pais como para a criança, porque o espaço é muito limitado, né? Sair nadando é complicado. Essa parte que você diz de conhecer outras pessoas da sua idade, começar a namorar e coisas assim, eu só fui conhecer quando eu fui para a universidade, basicamente, porque antes disso era complicado, mas não me fazia falta, porque eu não sabia que existia, porque encontrava poucas crianças da minha idade a bordo de outros veleiros. Mas não sinto hoje como assim, me roubaram minha adolescência. Nem um pouco, ao contrário, eu acho que eu adquiri coisas e conhecimentos que outros adolescentes não tinham ou não têm hoje, e depois você recupera o tempo perdido muito rápido. Cara, acho que tem muita gente que tem preocupação, tem aquela formato assim, meio do que os filhos vão ser, né, tipo clássico, sei lá, assim, advogado, médico, engenheiro, não sei o que lá. Óbvio que há muitas oportunidades dessas, mas também há muita gente, né, cara? Às vezes não é fácil, né? Você talvez adquiriu certas habilidades e um jeito de pensar, alguma coisa assim, que também é meio escassa, né, cara? Que talvez seja interessante pro mundo, assim, também, né? Tipo, essa coisa da náutica, aliado ao que depois você aprendeu na faculdade, ou coisa assim, mas quem mora a bordo tem um certo isolamento e uma autonomia que é difícil de ver na sociedade hoje, né, cara? Não sei se isso pra você teve alguma vantagem. Sem dúvida teve. Ainda mais, eu fiz escola por correio, né? Uma escola francesa por correio. Bom, os meus pais, os dois eram acadêmicos, então isso conta, né? Claro. Mas o sistema de escola que a gente tinha era que
a criança, a partir do momento que ela sabe ler e escrever, ela deveria conseguir fazer tudo sozinha, fazer sua própria educação. Então você aprende a ter a capacidade de procurar a informação. O que você tem ao seu redor, não tinha internet, né? E quando eu cheguei na universidade, todo mundo saía da escola normal e ninguém sabia fazer isso. E eu sabia fazer. Eu sabia ir para a biblioteca, procurar informação, coisas assim. Outra coisa mais prática, digamos, que a gente tem quando a gente cresce a bordo de um barco, e você deve ter percebido, porque imagino que não só para as crianças é assim, é que, bom, algo parou de funcionar, você não vai esperar até chegar a um lugar para ver se alguém pode te ajudar a consertar. Você desmonta. Encontrar soluções para qualquer coisa. Você precisa dessa autonomia, porque essa autonomia, ela é o que te permite ter a vida que você quer ter. Cara, o velejador é o último renascentista, assim, né, cara? Tipo, o cara tem que saber tudo, de meteorologia, mecânica, eletrônica, fazer pão. Claro, com certeza há outros estilos de vida que deve ter isso também, né? Mas é uma coisa que eu noto que é bastante raro com as pessoas que a gente conhece. É difícil achar alguém que tem esse compromisso de fazer tudo, né? Porque hoje é tudo muito especializado na sociedade, né, cara? Sim, de fato é. Mas por outro lado, o velejador, a pessoa que mora a bordo de um barco, eu vou generalizar, não só o velejador, né? Porque pode ter pessoas que moram a bordo de um barco motor. Tem que desenvolver certas capacidades, mas a vida a bordo também lhe permite esquecer outras, né? Sociais e coisas assim. Então, não é que eu não considero o velejador um sobre-homem, né? Ele simplesmente está se especializando em coisas diferentes. Sim, concordo. Pô, e uma coisa que eu achei legal vendo aquele documentário, cara, seu, quando criança na Antártida, é que parece que você pegou um momento da Antártida ali, cara, que nunca mais vai ser, né? Cara, assim, devia ser uma época de uma certa inocência da Antártida ali que deve ter sido maravilhosa, que não volta nunca, né, cara? É provável que nunca volte. E sim, ou seja, mudou completamente, né? Pelo menos esse lugar da Antártica que a gente frequenta, que é a Península Antártica, né? Muitas pessoas pensam, você vai para a Antártica toda? Não, a Antártica toda é gigante e a maioria dos lugares não são acessíveis com barcos como o nosso. E a gente está falando da Península, né? Que é um lugar que não é muito frio, que tem muita vida animal, que tem muitos lugares protegidos para o barco e coisas assim. E sim, crescendo lá, com essa relação que a gente tinha diferente de hoje com a natureza, era muito legal. E hoje continua sendo muito legal, continua sendo um lugar assim extraordinário, mas a nossa relação com os animais e com o lugar mudou. E eu não acho que ela mudou para mal. Eu acho que a relação que a gente tinha com os animais 40 anos atrás não daria para ter essa relação hoje. Se todo mundo fizesse com os pinguins o que eu fazia com os pinguins, claro, não dá. Não dá. E até hoje, quando vejo os vídeos velhos, eu acho isso errado. A nossa mentalidade mudou, né? A nossa educação ambiental, digamos, mudou. Tanto em questão de regras como de ética. Hoje não se faz mais isso. Mas com certeza isso faz com que a minha relação com o lugar de ter crescido lá é muito diferente, né? Eu de pequeno peguei pinguim na mão. Pinguim para mim era galinha, sabe? Era brincadeira, era muito bom, mas hoje não dá mais. Hoje eu vou preso. Cara, eu vou falar provavelmente um absurdo, mas assim, né? Talvez tenha alguma comparação. Por exemplo, eu fui pro Espírito Santo e quem era de longe, tipo, tem Vitória, Guarapari, não sei o que lá, né? Mas chegando aqui, cara, você vê que a cartografia é meio ruim de alguns pontos, mas você vê que tem outras ancoragens. Por exemplo, Santa Cruz, quem é de lá, de Vitória, sabe. Mas quem passa não entra, porque nunca, né? É Espírito Santo, né, cara? Tipo, tá 500 anos de história de cartografia aqui, né? Sei lá, né? Eu imagino que na Antártica também deve ter lugares que são bem cartografados, mas deve ter outros, sei lá, não se sabe. É muito custoso e complicado chegar lá e ver também. Deve ter outros lugares muito incríveis que distante, sei lá, né? A parte que a gente frequenta, que é a parte oeste da Península Antártica, ela é bem ou muito bem cartografiada. Bom, de vez em quando alguém encontra uma pedra nova, coisa assim, mas as cartas são boas. Obviamente, o Cotique e outros veleiros que frequentam bastante a península têm os seus lugarzinhos que pouca gente vai, que a gente encontrou, dá para ancorar, a gente sabe quando o vento está em tal direção, não chega gelo, então você pode ancorar. Tem esses lugares, mas são poucos e a gente procura estar nesses lugares para não encontrar com outros veleiros, porque quando a gente vai para lá, o que a gente quer é justamente
estar longe de tudo, desconectado de tudo. Não é tão romântico quando você chega num lugar e já tem 3 outros veleiros. Não que eles não tenham o direito de estar lá, obviamente. Mas existe outro lugar que a gente frequenta bastante, que é desse jeito que você diz, que as cartas são ruins e que tem muitas coisas para descobrir ainda, e é a Terra do Fogo. Toda a parte dos canais chilenos, Terra do Fogo, do sul de Magalhães, é infinito. Literalmente é infinito. Se você quiser realmente, aí sim que você vai encontrar um lugar que você pode falar, aqui é muito pouco provável que algum outro veleiro tenha se amarrado dessa árvore na história inteira desse lugar. Cara, porque olhando a carta é um fractal de baiazinhas e coisas, parece que não tem fim mesmo, né? É isso mesmo, né? E é profundo, né? Sim. É bem profundo. Geralmente a profundidade não é o problema são mais problemas de meteorologia, né? Vento, onde é que tem vento, onde é que não tem. E também é um lugar onde poucas vezes é um destino a Terra do Fogo. É um lugar de passagem para a Antártica ou de passagem do Atlântico para o Pacífico. Então as pessoas, existem exceções, obviamente, mas aqui é menos frequentado pelos barcos do que a Península Antártica. Aqui as pessoas vêm Ushuaia, Porto Williams, Cabo Horn, Antártica. Ushuaia, Porto Williams, Cabo Horn, passam pelos canais, mas vão embora. Então, essas pessoas, quando você passa no lugar, que você não vai passar 5 meses no mesmo lugar, você vai para os lugares que está no guia. O guia diz, e aqui, ali. Então você vai aqui, ali. E isso é muito bom pra gente, porque afinal as pessoas vão nos mesmos lugares e é só a gente sair do guia que a gente tá em lugares selvagens. Você fica aí fora da temporada também, no inverno? Até a pandemia a gente ia pro Uruguai no inverno. Por diferentes razões a gente deixou de ir no Uruguai, entre outras a pandemia. E agora o barco fica o ano todo aqui em Porto Williams. Mas aí, como é que é pra subir o barco? Você consegue subir? Aí não tem muita estrutura aí pra isso, né? Tem estrutura para barcos de até 30 toneladas e uma certa largura, tem um travel lift. Mas mesmo assim, o clima para trabalhar no barco, pintura e coisa assim, não é muito bom. Mas pra gente não tem como sair da água. Então, se são coisas básicas como trocar nodos ou limpar o casco, a gente tem um barco de quilha retrátil, a gente encalha na praia, faz assim, na maré. Que mergulhar aí, né? Claro, possível mas deve ser bem mais complicado, né? Não é a mesma coisa que mergulhar no Brasil, com certeza. Mas é possível, é tão simples de encalhar que a gente encalha. Essa possibilidade de encalhar com o veleiro para fazer manutenção é algo que aumenta demais a autonomia de um veleiro, porque sempre é uma preocupação a estrutura e o local para conseguir subir o barco, que você precisa fazer a cada X anos, dependendo do barco. Cara, eu noto que tem vários lugares no mundo que são objeto de desejo de conhecer, como Antártida ou coisa assim. E é óbvio que precisa de algum dinheiro para chegar lá e tal. Mas em boa parte dos lugares que restam no mundo, assim como inacessíveis ou exclusivos, não é uma questão, às vezes, de dinheiro, é uma questão de você estar disposto a enfrentar o que precisa para chegar até lá, assim, geralmente menos assim, desconforto de balanço, ou tipo subir no Himalaia. Parece que sobraram uns cantinhos no mundo que chegar lá nem é tanto questão, também é um pouco, mas não é questão de dinheiro, é questão de o quanto você se dispõe a ir até lá, né, quando você se doa, assim, vai. Você tem essa percepção também? Sim, totalmente. Bom, a minha posição é um pouco estranha, né, porque eu levo pessoas para a Antártica, né, as pessoas a gente cobra das pessoas para levar para a Antártica. Até para essas pessoas, elas podem ter a dúvida, será que eu vou a bordo de um veleiro? Será que eu quero, de certa forma, sofrer para chegar na Antártica? Porque, bom, o Drake nem sempre é amigável, né? Às vezes ele é um... E essas pessoas, tudo bem que gastam dinheiro, mas elas também pagam com esse desconforto que eu digo, com essa força de vontade para ir, mesmo que indo com você. Ainda mais que as pessoas que têm o dinheiro para vir numa viagem com a gente, poderiam perfeitamente ir num transatlântico, como você disse, né? Exato. Elas têm que ter o desejo de ir desse jeito. São 3, 4, às vezes 5 dias, que se as pessoas não estão acostumadas a isso e enjoam, vão ficar 3, 4, 5 dias deitados na cama, às vezes vomitando, não se alimentando muito bem. Então tem que querer. E as pessoas geralmente sabem que não vai ser prazeroso. E mesmo assim elas pagam para isso, né? Quer dizer que é um objeto de desejo mesmo de ir desse jeito. Quando você passa por isso, quando é mais caro nesse sentido, assim, você recebe mais também. Eu concordo totalmente com você. O Drake é como se fosse o que você tem a pagar pro que está atrás dele, né? Com certeza o que você vê chegando lá é melhor, mais bonito, mais prazeroso,
do que se não tivesse Drake. Se fosse fácil chegar, não seria tão legal. Uma viagem desse tipo não é algo só naquela hora ali, nos dias em que ela acontece. Eu nunca fui pra Antártica, mas as viagens mais legais que eu já fiz continuam aqui comigo. Fazem parte de quem eu sou até hoje. E por causa disso, a forma como essa viagem foi feita altera tudo. Os teus pais, né, cara, também foram pioneiros, né, cara? Indo pra Antártida, fazendo travessias, né, e até charter lá, né, cara? Me conta sobre eles, que eu sei que são lendas da vela, assim. Grande parte do que eu sou hoje, ou do que eu faço hoje, é graças a eles, né? Cara, tanto a minha mãe como o meu pai não eram pessoas do mar, bem que eles tinham uma ligação com o mar, mas não eram pessoas de barco. Meu pai, depois de ter sido professor de universidade, um doutorado em astronomia, ou seja, uma pessoa que não precisava ir para o mar para ter sucesso na vida, né? Mas, bom, ficou de saco cheio da vida dele, é o que ele dizia, e ao longo das navegações deles, eles conheceram algumas pessoas que tinham vindo para a Antártica, entre outras o Jérôme, o Gérard Janichon e outras pessoas desse calibre, digamos. E essas pessoas, quando encontravam outros veleiros que gostavam das pessoas, falavam: putz, mas por que você não vai para lá, meu? É o paraíso, sabe? Não tem ninguém, dá pra explorar, tem bases abandonadas, dá pra pegar as coisas nas bases. Então eles foram, tinham um barco adaptado para isso. O jeito de vida deles na época era: a gente trabalha alguns meses, geralmente em alguma colônia francesa, como La Réunion, onde eu nasci. Os dois trabalhavam, juntavam dinheiro e depois navegavam, velejavam por alguns anos até o dinheiro acabar. E depois, quando eu nasci, eles estavam na Ilha da Réunion, trabalhando, juntando dinheiro, e durante os 2 anos seguintes navegaram e vieram 2 vezes para a Antártica. 2 anos decidiram que chegava a hora de procurar um lugar onde trabalhar, precisavam ganhar um pouquinho de dinheiro. Um amigo deles, que era o diretor ou dono da revista Voiles et Voiliers na França, ele teve a ideia: por que vocês não levariam pessoas para a Antártica? E os meus pais não acreditaram, falaram: não, mas que isso, quem vai querer vir para a Antártica de veleiro? Nossa, lugar muito longe, inóspito, não sei o quê. E esse cara deu de presente para os meus pais um anúncio na revista dele, pequenininha, preto e branco no final, dando um endereço. E esse endereço era de um amigo deles na Urca, no Rio de Janeiro. Tá bom, apareceu lá. Meus pais, imagino, até esqueceram que aquilo tinha acontecido. E alguns meses depois, eles receberam uma carta de um suíço falando: olha, eu vi o anúncio na revista e eu quero ir pra Antártica com vocês. Aí os meus pais responderam: tem certeza? Tem certeza que você quer ir pra Antártica? E o cara sim topou, encontrou 3 amigos. E então, no meados dos anos 80, os meus pais levaram esse grupo de suíços pra Antártica, e foi assim a primeira viagem comercial, turística, a bordo de um veleiro. E depois, só com o boca a boca, foram encontrando clientes. Por isso que a nossa clientela sempre foi ou brasileira ou suíça, porque a gente nunca teve site, nunca teve nada. O único jeito de entrar em contato com a gente era conhecendo alguém que tinha ido. E assim começou. E isso nasceu, que eles tenham sido os primeiros, foi um pouco um acaso, na minha opinião, porque outras pessoas já tinham essa ideia. Pouquíssimo tempo depois, 1 ou 2 anos depois, já alguns veleiros começaram a fazer a mesma coisa. Depois da construção desse Cotique, quando a gente chegou para cá de volta em 91, 92, já tinha meia dúzia de veleiros fazendo isso. Hoje tem quantos, você falou? Veleiros que fazem isso constantemente, entre 15 e 20. Que fazem isso ocasionalmente, eu diria mais uns 10. Pessoas assim que vêm fazer uma temporada e vão embora 3, 4. E no começo dos anos 90 eram todos franceses, com a exceção do Skip Novak, que era o único não francês que fazia isso. Hoje já, eu diria que menos da metade são franceses. Porque os franceses que faziam isso eram pessoas como os meus pais, que moravam a bordo do barco, tinha família a bordo do barco, e viam isso como um business, obviamente, mas respeitando o seu way of life. E hoje em dia, nós somos o único veleiro em que as pessoas realmente moram a bordo, que o barco é a casa. Todos os outros, sem exceção, têm o barco, é um business, deixam o barco aqui no inverno e vão embora. Alguns têm vários barcos e tem capitães em cada barco, e a pessoa que criou isso nem mais veleja. Então é uma coisa mais industrializada, provavelmente mais responsável e menos perigosa do que na época,
mas mudou bastante. Foi quase todos os anos para a Antártida ou não? Teve fases da sua vida que você não ia? Eu tenho 40 anos hoje, eu fui a primeira vez com 1 ano de idade e eu devo ter pulado uns 3, 4 anos. Tem uns 3, 4 anos que eu não fui para a Península Antártica. Cara, para mim, ter ido morar a bordo, ter descoberto esse mundo, né? E depois ter ido morar a bordo e tal também, tem um pouco assim de tirar a pedra do sapato, sabe? Assim, tipo, pô, mundo corporativo e tal, e aí, pô, descobri gente entre Rio e São Paulo que vivia assim e não que não trabalhe pra caramba hoje, como certeza que você trabalha, né, cara, talvez mais do que tivesse numa empresa, mas tem uma série de... é diferente, assim, tem um lado mais pesado, mas ao mesmo tempo, não sei, pra mim menos estressante. Meus pais vieram, tipo, do campo e tal, né, e eu hoje faço coisas, tipo, carregar água com galão ou coisa assim, que eles, quando eram crianças, passaram por isso e jamais fariam de novo, né, cara, mas eu curto, eu acho massa pra caramba, e pra mim foi uma opção de vida maravilhosa, né, mas você não teve esse contraste, né, porque você já nasceu aí, né, cara, e você teve a chance de ir pra cidade, na faculdade e tal, mas você seguiu curtindo, né? Então, o seu modelo, né, cara, ele fere um pouco o que eu achava, assim, que às vezes precisava de algum contraste pra você dar valor a essa vida, mas você sempre viveu assim e você segue gostando disso. Sim, eu sempre vivi assim, mas eu consigo dar valor a isso, porque eu vejo outras pessoas, né? Então, também tem muitas pessoas que vêm a bordo pra ter essa experiência e a gente conversa bastante, pessoas perguntam bastante, são muito curiosas, né? Eu acho que essas coisinhas que não necessariamente que fisicamente são mais duras, ou não necessariamente agradáveis, ou não necessariamente muito intelectuais, me abrem a porta, me permitem ter todas as outras coisas que eu gosto a bordo de um barco. Não que limpar o banheiro seja necessário para ter essa vida, mas se você conseguir outra pessoa para fazer no seu lugar, alguma coisa no equilíbrio não vai funcionar. Liberdade tá ligado, cara, necessariamente à autonomia, né? Às vezes você pode, eu não preciso fazer essas coisas que eu não quero, mas, pô, você tá com 7 funcionários, alguns 70, entendeu? E aí, tipo, a tua liberdade também diminui bastante, porque você tá ali, né? Toda uma rede depende de você, né? Sim, a gente pode ver isso de um jeito muito simples, né? Essas pessoas que vão limpar o seu banheiro, carregar seus bujões de diesel, você vai ter que pagar elas, né? Então é uma matemática muito fácil. Então eu vou ter que trabalhar mais para pagar essas pessoas. É muito Sim. diferente você trabalhar para coisas que te trazem prazer do que para coisas que te permitem acumular dinheiro, riqueza, né? Para você pagar outras coisas depois. Mas nem todo mundo escolhe isso, né? Até as pessoas que têm a possibilidade de trabalhar pouco, às vezes escolhem trabalhar mais. É porque eu acho que também, né, cara, a gente, quando entra assim num trabalho no mundo corporativo, entra num corredor assim que parece que o negócio é conseguir mais dinheiro, e quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta e mais você precisa trabalhar, e parece que tudo meio que puxa você pra isso, assim, né? Quando que, na verdade, dinheiro, cara, é um recurso, é óbvio que é útil, mas as pessoas param de ver quanto precisam e parece que entram numa coisa fazendo só isso, e aí não existe tempo no mundo suficiente pra conseguir o que você precisa, né? E talvez equilibrar essas coisas que é o importante. Muitas vezes dinheiro está associado a sucesso e felicidade, né? E nem sempre é o caso. São mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Incontáveis histórias de vida. Cada uma única e bela à sua maneira. Mas é inegável que a do Igor se destaca entre as muitas que eu conheci. Sempre quando eu vejo um casal criando uma criança a bordo, eu me lembro da história dele. E ela mostra que se, por um lado, não é garantido que tendo uma infância a bordo se tem um futuro brilhante, obviamente, claramente é possível se ter um. E o Igor não é o único exemplo. Isso talvez seja porque o mundo precisa de histórias de vida diferentes. Precisa de algumas pessoas que ponham a cabeça para fora da multidão e resolvam ir para um outro caminho, num outro sentido às vezes. Escolher uma trajetória onde a autossuficiência é segurança é de certa forma nadar contra a corrente do mundo, onde a especialização é quase sempre a regra. Eu sinceramente acredito que a vida em um veleiro tem muito a colaborar com o mundo. Não que um grande número de pessoas vai fazer isso ou algo assim, acho que nem é o caso. Mas é um modelo, uma metáfora para muitas coisas. No mínimo para pararmos de achar que existe só uma forma de viver.
Fico muito feliz que você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê no próximo domingo às 10 da manhã, ou então no grupo do Telegram se você for um apoiador. E se você não for ainda, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá no Apoia-se, nesse link que aparece aqui na descrição. Ajuda demais a gente fazer o que faz aqui, tá bom? Até mais!